A inflação hoje, ela foi acima da meta o ano passado e, portanto, o Banco Central está subindo a taxa de juros, tem que subir, para que a inflação convirja para a meta, mas, evidentemente, nós estamos falando de situações muito diferentes, né? Nós estamos falando aí não de uma inflação de 2 dígitos, né? 11, 12, 13, etc. E taxas de juros, como eu disse, de 26, etc. Nós estamos falando aí de inflações de um pouco mais de 4%, tem que ser controlado, está acima do teto da meta, e, portanto, ah, é uma situação, digamos, que tem um desafio aí importante, mas que é muito diferente do problema, do desafio daquela época, tá? Quando eu assumi aí o governo, porque naquela época existia uma preocupação muito grande do que seria o governo Lula nesse aspecto, como é que seria o BC do PT, que ele às vezes se chamava e tal. Na realidade, entenderam que não, o BC era independente, etc., tecnicamente, como foi o caso. Agora, tem algumas situações que tornam a questão do Banco Central um pouco mais confortável, digamos. Primeiro, hoje, a independência do Banco Central é definida por lei. Quer dizer, naquela época, não havia independência formal. A independência era um acordo que existia entre o presidente Lula e eu. Quando ele me convidou, eu disse que aceitaria desde que tivesse total independência. Ele acabou concordando com isso e foi apresentado um projeto de lei na época tornando o Banco Central independente. Isso não foi aprovado pelo Congresso, porque naquela época existia muita resistência a isso. Então, eu, numa reunião com o presidente, falei: presidente, nós temos um acordo, né, de independência. Eu vou honrar o acordo. Agora, o senhor, como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar, mas isso é uma decisão sua, não minha. Então, eu vou continuar agindo independente de maneira normal. E assim foi 8 anos. Agora, existe uma independência formal, legal do Banco Central. O presidente da República não pode demitir o presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central, portanto, ele presta contas ao Congresso, à população, ao presidente, mas ele e a toda a diretoria independente, né? E isso, independente de críticas e etc., fora, o fato é que isso não resolve. Por exemplo, houve muita crítica ao presidente anterior do Banco Central, Roberto Campos Neto. Isso não impediu que ele exercesse normalmente o seu mandato, apesar que foi uma situação muito conturbada, mercados preocupados, etc. Agora, tem uma vantagem adicional que o Galípolo foi nomeado pelo presidente Lula, como eu fui na época, e, portanto, o presidente Lula tem mais tranquilidade, me parece, que é a grande preocupação dele, de que eventuais subidas de taxa de juros, etc., sejam feitas, de fato, para controlar a inflação, que, em última análise, é bom para o governo, né, na médio prazo, não a curtíssimo, mas por conta da segurada na economia, mas no momento que a inflação converge para a meta, etc., o país cresce mais, isso é bom para o governo. E que as medidas do Banco Central não estão sendo feitas para prejudicar o governo, mas sim porque é a melhor decisão para o país. Então, eu acho que tende também a tranquilizar um pouco mais a situação e portanto, conjugando-se essas duas coisas, eu acho que o Banco Central tem condições de fazer a política monetária com base técnica, etc. E isso tende também a acalmar a inflação, etc. Apesar, importante dizer,
de que nós temos aí a pressão na inflação gerada pela expansão fiscal. Porque uma vantagem que eu tive na época, principalmente no primeiro mandato do Lula, era exatamente que a política fiscal e a política monetária andaram na mesma direção. Isso facilita um pouco. Agora nós temos uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista. Não é? Isso torna o processo todo um pouco menos eficiente. Mas isso, o Banco Central já anunciou que vai ter mais duas subidas, 1%, etc. Então, eu acredito que está na direção correta.